O Real Madrid acabou de conquistar sua Champions League de número 14 e apenas confirmou seu apelido de maior time do mundo. Afinal de contas, são eles que conquistaram mais vezes o campeonato de clubes do mundo inteiro. É como dizem por aí, contra fatos não há argumentos. Sabe quem mais fica mordido com toda essa história? O maior rival do Real Madrid, o Barcelona. O time culé não aguenta mais ver o vizinho se dar tão bem nos últimos anos e tenta contratar jogadores renomados para voltar a bater de frente com o adversário. Apesar do momento atual ser todo o Real Madrid, todos nós sabemos que quando esses dois se enfrentam, as partidas são bem equilibradas e não existe favoritismo. Mas e se eu te disser que no passado, muitas décadas atrás, os merengues venceram o Barça por 11-1? Foi pior que o 7-1 que tomamos em casa para a Alemanha. Essa partida foi a porta de entrada para que a rivalidade entre as duas equipes começasse. Também está marcado como um dos jogos mais sombrios da história do futebol espanhol. Eu sei que você está ansioso para saber como tudo aconteceu, não é? Mas antes, quero pedir que você se inscreva aqui no canal e que ative o sininho de notificações. Assim você apoia o torcedor curioso e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Não existe fã de futebol que não pare para assistir um El Clássico. Até poucos anos atrás, Real Madrid e Barcelona era a oportunidade de ver Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dividir o mesmo gramado, um contra o outro. Hoje em dia, eles não estão mais por lá, mas a magia desse duelo continua a mesma. Mas o que acha de deixarmos um pouco o futebol moderno de lado e voltarmos muitas décadas no passado, lá para o ano de 1943? Já nesta época, torneios de futebol profissional eram disputados na Espanha, como a Copa Generalíssimo, que hoje é conhecida como Copa do Rei. Lá na frente vamos explicar por que tinha esse nome esquisito. Você também vai entender por que essa é uma das partidas mais sombrias da história do futebol da Espanha. O dia era 13 de junho de 1943. O Real Madrid iria receber o Barcelona no estádio Chamartín, na cidade de Madrid, e lotou seu estádio com torcedores que vestiam as cores do time. Apenas a vitória importava, visto que o time merengue havia perdido a partida de ida por um placar humilhante de 3-0. Mas essa humilhação não seria nada, perto do que aconteceria naquele novo dia de El Clássico. Eita lapada do caralho. Tá jogando com malícia, né, boy? Esse bicho aí tá jogando com malícia. A partida de ida tinha se transformado numa verdadeira polêmica para os dois lados. A Guerra Civil Espanhola tinha acabado há poucos anos, mas seus resquícios iam bem longe e invadiam os campos de futebol. Num contexto político para lá de delicado, os madrilenhos foram recebidos no campo do Barcelona, numa atmosfera bem hostil. O jogo de ida tinha sido na Catalunha e não agradou nem um pouco o time de Madrid. Talvez por causa disso, o Real tenha perdido a partida por 3-0. O Barcelona saiu de campo feliz, sabendo que tinha conquistado uma grande vantagem para a partida de volta, encaminhando seu passaporte para o final da Copa. Mal sabiam eles que o Real guardava uma surpresinha para a partida de volta daquela semifinal. Nem os jogadores e nem os funcionários do Real Madrid engoliram aquela história da primeira partida. Por causa disso, criaram uma espécie de vingança para a volta. Agora, no estádio de Chamartín, em Madrid, o clima assustador se virou contra o time culé. Quer um exemplo? Durante todos os 90 minutos de partida, o goleiro do Barcelona, Luis Miró, precisou jogar adiantado, quase na grande área. E por quê? Para escapar de todos os objetos que estavam sendo arremessados pela torcida merengue em sua direção. Mas vamos voltar ao jogo. Antes da partida começar, alguns dizem ter visto um general do governo de Francisco Franco entrar no vestiário do Barcelona. É por isso que naquela época, a Copa do Rei ainda se chamava Copa do Generalíssimo. Era uma homenagem ao ditador espanhol que tomou conta do país anos atrás, gerando a guerra civil que mencionamos. Não há como termos certeza que a visita do general realmente aconteceu. Porém, a verdade é que os jogadores do Barcelona entraram em campo completamente abatidos depois daquilo, como se não tivessem qualquer perspectiva de vencer aquele duelo. E olha que depois da partida de ida, eles estavam entusiasmados, como se já tivessem na próxima fase da Copa. O que será que aconteceu? A prova da tristeza do time do Barcelona é que, somente no primeiro tempo de jogo, a equipe sofreu um total de 8 gols e não marcou nenhum. Com um placar tão elástico, o time catalão até cogitou abandonar o jogo, desistindo completamente. Porém, no último momento, foram para o campo. Isso apenas serviu para aumentar a humilhação, com o time do Real Madrid marcando mais 3 e formando um placar de 11-1. Dessa forma, a vantagem do Barça, que era antes de 3 gols, desapareceu totalmente.
O que antes era um 3-0 virou um 11-4 no placar mais improvável de todos. Os gols do Real foram marcados por Pruden, 3 vezes, Barinaga, que também fez 3, Alonso, mais 3, além de Alsua e Botella. É claro que não conhecemos nenhum deles hoje em dia, mas pode ter certeza que esses jogadores ficaram marcados na história do El Clássico e do futebol como um todo. Até hoje existem perguntas não respondidas sobre o que aconteceu naquele 13 de junho de 1943. Será que rolou intimidação por parte do general que visitou o vestiário? Será que tem relação com o resultado combinado? Ou tudo não passou de uma bela jogada política? Essas são perguntas que provavelmente nunca serão respondidas. Mais do que apenas a maior goleada da história do El Clássico, a partida de volta da semifinal da Copa Generalíssima de 1943 está marcada para sempre como um dos episódios mais sombrios do futebol da Espanha. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Agora, finalmente conhecemos os motivos por trás da acirrada disputa entre Real Madrid e Barcelona. Sabemos agora que é por causa que vai muito além das 4 linhas do campo de futebol. E sabe o que é mais irônico nessa história toda? É que o Real Madrid foi derrotado na final pelo Atlético de Bilbao. Ou seja, eles fizeram toda essa gambiarra para passar pelo Barça, mas nem sequer levantaram a tão sonhada taça da Copa. A boa notícia é que não parece ter feito tanta falta assim, visto que hoje a equipe coleciona títulos importantes, como 14 Champions League. É mesmo um número muito alto, não acha? E você acredita que mesmo assim, Kylian Mbappé não quis se transferir para o Real? Qual o motivo disso? Já parou para pensar? Veja esse vídeo e entenda como Mbappé traiu o Real Madrid.